Apocalipse, capítulo de número 5, diz assim a palavra do Senhor: Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taça de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e vi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram: Amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Amém, meus irmãos? Nós temos, sempre que possível, incentivado os irmãos a lerem suas Bíblias. Certamente você tem uma Bíblia, então nós temos a Bíblia. O problema é que muitos não leem a Bíblia, e os poucos que leem desconhecem muito das Escrituras. E eu tenho percebido, meus irmãos, que uma das motivações para não lermos a Bíblia é a ignorância da sua história central, é a ignorância do conhecimento do seu personagem central. Muitas pessoas crentes, membros de igreja, ainda leem a Bíblia como se ela fosse uma história para acalentar o seu coração, ou como se ela fosse escrita para você. A Bíblia tem por objetivo supremo exaltar a Deus e o seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia tem por narrativa maior a vida e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Nós não podemos ler a Bíblia ignorando este fato central. Quando nós ignoramos alguma passagem das Escrituras, nós revelamos que não conhecemos essa passagem ou que não nos dedicamos a conhecê-la. É bem verdade, nós concordamos com o apóstolo Pedro, comentando os escritos de Paulo na sua segunda epístola de Pedro, à igreja, que diz que alguns escritos de Paulo eram de difícil interpretação. Nós concordamos com isso. Existem textos bíblicos de difícil interpretação, mas quando Pedro disse difícil interpretação, ele não disse impossível interpretação. Nesta cena do Apocalipse, nós encontramos um livro selado, mas a Bíblia é um livro aberto. Nós podemos ler a Bíblia, nós devemos ler a Bíblia. Eu poderia citar aqui dezenas de versículos que nos ensinam e nos motivam à leitura bíblica. Vou resumir num versículo apenas. Jesus citando Deuteronômio na tentação, em Mateus 4 e Lucas 4, você encontra uma citação de Deuteronômio, onde Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Meus irmãos, ao me deparar com o Apocalipse, principalmente com o capítulo 5, eu fiquei a me perguntar por que nós memorizamos alguns textos específicos da Bíblia, temos alguns capítulos como preferido e outros nós desprezamos. Por que muitos crentes amam os livros de Salmos, por exemplo? Acredito por causa da facilidade que muitos salmos têm de serem interpretados. O Salmo de número 1, por exemplo, ele não é um salmo difícil de ser interpretado. O Salmo de número 23, ele não é tão difícil de ser interpretado. Tantos outros salmos. E nós, quando nos deparamos com textos mais fáceis, nós nos acostumamos a abraçá-los e dizer: esse é o meu texto preferido, e desprezamos textos que consideramos mais difíceis. E esse é um problema com o Apocalipse, este livro que tem sido desprezado, porque muitos o julgam um livro difícil. Nós precisamos ter mais fome e sede da palavra de Deus. Precisamos ser famintos pela palavra e nos alimentarmos da palavra. Não é falta de inteligência ou de capacidade, muitas vezes é preguiça. Muitas vezes é preguiça de pegar a Bíblia, de ler o texto. Então, antes de mergulhar nesse texto e expor as verdades aqui contidas, eu gostaria de deixar aqui algumas dicas práticas para você ler a sua Bíblia de forma mais proveitosa. E a primeira dica é: procure interpretar os versículos dentro de um parágrafo maior. Procure identificar onde começa um parágrafo e onde ele termina. Como é que eu faço isso, pastor? Bom, a nossa tradução aqui em português, isso é muito fácil, Todo parágrafo inicia-se por aquele espaço na margem esquerda. Então procure primeiro ler os parágrafos de forma profunda, repetida, para que você entenda o que cada parágrafo quer dizer. Isso vai ajudar você a interpretar aquele capítulo todo, aquele texto inteiro. Primeira dica então que eu dou para os irmãos é: leia os parágrafos de forma agrupadas. O primeiro parágrafo, leia mais de uma vez, leia 2 vezes, 3 vezes, vá para o segundo parágrafo e depois tente ler o texto novamente. Pastor, isso é muito difícil. Não, isso é preguiça. Isso não é difícil. Todo estudante, todo concurseiro sabem que na hora de interpretar um texto, qual é a dica maior que nós recebemos, irmãos? Leia o texto várias vezes. Então você precisa ler a Bíblia com profundidade, é a palavra de Deus, com atenção, não de forma desprezível, mas com muito cuidado, porque é Deus falando. E uma segunda dica que vai nos ajudar a entender toda a Bíblia e esse capítulo também é:
sempre conecte o capítulo ou a passagem que você está lendo com os textos que vêm anterior e posteriormente. Notem que o capítulo 5 começa com um então. João está narrando uma visão que teve e ele corta, ele bleca essa visão com um então. No meio de uma descrição que ele vem fazendo no capítulo 4, ele encerra um parágrafo e inicia o outro dizendo então. E agora ele vai acrescentar a essa visão que ele está descrevendo uma cena gloriosa. E meus irmãos, se até hoje você desconhecia essa verdade, permita-me ensinar a você. Os capítulos 4 e 5 de Apocalipse são uns dos capítulos mais importantes de toda a Bíblia. Infelizmente, pouco pregado, pouco lido, pouco memorizado, pouco conhecido. Pastor Leandro Lima, pregando o capítulo 4 de Apocalipse, ele disse que a visão do céu muda a nossa visão da terra. Então, quando nós nos deparamos com o capítulo 4 e 5, nós percebemos que eles fazem parte de uma mesma visão. Ela vai avançar até o capítulo 6, há um parêntese no capítulo 7, e avança até o capítulo 8, falando dos 7 selos que Jesus está abrindo e revelando a João a sua mensagem. Você deve se lembrar que o capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse faz parte daquela sessão introdutória e das mensagens dirigidas às 7 igrejas da Ásia. Depois de entregar essas mensagens, de recebê-las, escrevê-las, João ouviu uma voz, capítulo 4, versículo 1, que dizia: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Nós já passamos pelo capítulo 4 e vimos que a visão que João teve revela o trono de Deus e a sua glória. O trono de Deus está no céu, de onde ele é adorado pelos 24 anciãos, uma figura da igreja glorificada. Os 24 anciãos, uma figura da igreja que reina com o Senhor, já reina com o Senhor nos céus. E também ele viu os 4 seres viventes, essas duas figuras celestiais, os 24 anciãos e os 4 seres viventes estão nos céus adorando a Deus dia e noite sem cessar. João viu toda a glória do trono de Deus, as luzes que emanavam de lá, as vozes, relâmpagos e trovões que saem do trono de Deus, o arco-íris que parecia uma esmeralda, lembrando a aliança de amor que Deus tem com o homem, o mar de cristal que fala da santidade de Deus, que separa de Deus de toda a criação. E no meio dessa cena gloriosa do trono de Deus, da glória de Deus, nós vimos que a palavra trono se repete 67 vezes no Novo Testamento, só em Apocalipse são quase 50 vezes. E 38 vezes ela faz referência ao trono de Deus. Irmãos, só aqui nós temos uma grande mensagem para nós. A igreja que estava debaixo de grande perseguição dos imperadores romanos, de Domiciano, ela entendeu com essa visão que quem está no governo não é o César. Quem governa todas as coisas não são os poderosos da terra, os políticos, os reis da terra. Quem governa todas as coisas não é o diabo, não é Satanás e nem os seus anjos, mas quem governa todas as coisas é o nosso Deus Altíssimo. Ele está assentado no seu trono de glória, reinando soberanamente. Amém, meus irmãos? Se você estiver com a sua Bíblia aberta, você vai perceber, seguindo a dica que eu já dei aqui, que o capítulo 5, ele nos apresenta uma estrutura muito clara, uma divisão do texto que nos ajuda a compreendê-lo, muito fácil de identificar.
Notem que o primeiro parágrafo vai do versículo 1 até o versículo 5, onde nós vamos ouvir a mensagem do anjo poderoso que bradava em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Versículos 6 a 8 é um novo parágrafo, indo até parte do versículo 9, onde João vê o Cordeiro de Deus e toda a reverência que lhe é devida sendo-lhe dada no céu. Versículos 9 a 14 é uma nova divisão, onde nós vemos uma eclosão de louvores. Primeiro, os 24 anciãos louvam junto com os seres viventes. Depois nós vimos, na verdade, uma multidão de anjos que se junta a eles num grande coral celestial, talvez o maior coral de todo o universo. E o versículo 13 nos mostra ainda esse louvor de todas as criaturas, no céu, na terra, debaixo da terra e também nos mares. E por fim, esse capítulo glorioso termina com os 4 seres viventes dizendo amém, e os 24 anciãos se prostrando e adorando ao Cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou. O que esse capítulo nos ensina? Nós aprendemos em Apocalipse capítulo 5 que Jesus tem a supremacia, Jesus tem a primazia, ele tem um lugar de destaque nos céus e na terra, ele é incomparável. Nós cantamos aqui que ele é digno, e esta é uma expressão muito comum nos nossos louvores: o Senhor é digno, o Senhor é digno, o Senhor é digno. E se não mergulharmos no capítulo 5 de Apocalipse, esse termo bíblico, digno, fica muito vazio, porque existem homens dignos de fazerem algumas coisas, mas quando nós dizemos que o Senhor é digno, nós não estamos dizendo que Ele é digno de alguma coisa que outra pessoa poderia fazer. Essa expressão, com base aqui em Apocalipse 5, revela-nos a supremacia de Cristo, porque ninguém mais foi achado digno, só Ele é digno. E quando nós cantamos, Tu és digno, Senhor, nós estamos adorando o Senhor na beleza da sua santidade. Ele é incomparável, meus irmãos. Ninguém é como o Senhor. Então esse capítulo nos revela a supremacia de Cristo. Ele está acima de todos. Cristo é tudo, meus irmãos. Não há espaço para nenhum outro ser, não há lugar para nenhuma outra criatura, para nenhum outro ser. Ele é supremo, Ele tem local de destaque, Ele é digno, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele está acima de todos, o seu nome é sobre todo nome, aleluia, louvado seja o Senhor. Alguns tentam, através de um discurso politicamente correto, dizer que Jesus foi alguém muito bom, que marcou a história. Algumas religiões tentam dizer que Jesus foi um grande profeta e comparam Jesus aos profetas. A passagem de Marcos, onde eles comparavam Jesus a João Batista, a algum outro profeta, mas a verdade, irmãos, quando olhamos aqui para esse capítulo, nós percebemos que Jesus está acima de todos eles. Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de nos prostrarmos diante dEle, de entregarmos a Ele as nossas coroas, tudo que nós temos, tudo que nós somos. Diante de Deus nós não somos nada, mas Ele é tudo, aleluia. Não é um esvaziar-se de si mesmo por mera ocasião, é um esvaziar-se de si mesmo para que Cristo possa nos encher e ter o local de centro nas nossas vidas. A visão que João tem agora é de um livro.
E quando ele olha e vê na mão daquele que está sentado no trono, e esta é a única descrição humana, digamos assim, que João faz de Deus. Ele fala da mão de Deus, ele não falou mais nada sobre Deus, a não ser a sua glória fulgorosa, esplendorosa, que ele descreveu com palavras de muito valor para nós, de pedras preciosas, de cores exuberantes. Mas quando João vê o livro, ele diz que o livro está na mão daquele que está assentado no trono. E João percebe que esse livro está escrito por dentro e por fora. Vocês devem se lembrar que provavelmente João vê aqui um rolo, uma espécie de pergaminho, e selado não com um selo, mas selado com 7 selos, para demonstrar o valor daquele livro. Não era um livro qualquer. E diz João, aqui nesse livro, nessa revelação que Jesus Cristo lhe deu, imagine, irmãos, João tendo aquela visão gloriosa do céu, os anjos louvando, a igreja gloriosa ou glorificada louvando, Deus assentado no seu trono. Aí João, de repente, ele diz, então, ele vê o livro na mão de Deus, e em seguida, ele viu um anjo poderoso, e esse anjo poderoso proclamando em alta voz, nos céus, quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Essa era a mensagem do anjo, que passava na sala do trono, no trono de Deus, gritando, proclamando em alta voz, quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? E João, naquele momento, viu que ninguém era digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ninguém era digno de abrir o livro, nem mesmo digno de olhar para o livro. Eu não sei como que João viu esse livro, porque ninguém era digno, mas o Senhor mostrou a ele o livro, mas ele mesmo não era digno nem de olhar para o livro, nem de tocar, ou mesmo olhar para o livro. E chama-nos a atenção, que no meio de tanta glória, João é tomado por uma tristeza profunda. Parece que bate em João um desespero. Versículo de número 4 diz que ele chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Por que João chorou muito? Ele chorou copiosamente, ele se derramou em lágrimas, em tristeza profunda, em quebrantamento, em desespero. E ele chorava porque ninguém era digno. Entendam uma coisa, irmãos, se ninguém abrisse o livro, se ninguém quebrasse os seus selos, desatasse os seus selos, os propósitos de Deus não seriam cumpridos. João foi chamado ao céu para ver as coisas que haveriam de acontecer, e se ninguém fosse digno de abrir esse livro, que está na mão de Deus, as coisas não aconteceriam. Então João sente-se frustrado, me parece, porque a impressão que ele tem é que a obra de Deus não vai avançar, que os planos de Deus não serão concretizados. É bem verdade, irmãos, que nós que militamos na obra do Senhor, vez e outra, somos assaltados por esse sentimento triste. Parece que a coisa não está andando, parece que os propósitos de Deus não vão se cumprir, parece que o reino das trevas está prevalecendo, parece que só o mal progride, parece que os crentes estão se esfriando, parece que a igreja está perdendo seu amor, parece que os irmãos não oram mais como oravam, parece que a fé vai se esvaindo de todos. Mas quando nós nos apegamos à palavra de Deus, nós percebemos que há alguém que é digno de abrir o livro, desatar os seus selos e cumprir todos os decretos de Deus. O versículo 5 diz que um dos anciãos, a igreja gloriosa, disse a João: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu
para abrir o livro e os seus 7 selos. A primeira observação que eu faço é que a mensagem de Jesus foi entregue a João pela igreja. Irmãos, nós, igreja, recebemos a missão de proclamar o Evangelho, o reino de Deus. Não são os anjos que farão isso, somos nós, a igreja, que vamos proclamar as boas novas do reino de Deus. Amém, queridos? Nós é que contaremos para os nossos familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador eterno. Nós é que vamos proclamar para as cidades vizinhas, onde o Senhor nos levar, que não há salvação em nenhum outro. Jesus é o único digno. E aqui nesse primeiro momento, por que eu digo que é a igreja? Porque foi um dos anciãos que disse a João, que mostrou João, que disse a João para não chorar, que consolou João. E a igreja é aqui representada pelos 24 anciãos, uma figura da igreja glorificada nos céus. E esse ancião apresenta Jesus de duas maneiras. Diz que o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ele descreve Jesus por meio de duas figuras conhecidas no Antigo Testamento, muito familiar para os judeus, talvez ignorada pela igreja atual, mas muito familiar para quem conhece o Antigo Testamento e para a igreja que João estava entregando essa mensagem, e deve ser familiar para nós também. O leão da tribo de Judá. Essa expressão aparece a primeira vez, ou melhor, ela nasce já no livro de Gênesis, quando Jacó, lá no Egito, vai abençoar os seus filhos, e ele diz que Judá era um leãozinho, e que o cetro não se apartaria da tribo de Judá. Então, Jacó ali, usado pelo Espírito de Deus, faz uma profecia, dizendo que o nascido da mulher, a semente da mulher que viria para pisar a cabeça da serpente, viria também da tribo de Judá. Quando nós dizemos que ele é o leão da tribo de Judá, é a figura de um rei poderoso, o rei dos reis, e diz que ele venceu. Ele não vai vencer, ele já venceu. Amém, meus irmãos? Então nós aprendemos, essa expressão nasce no Antigo Testamento, e também a expressão a raiz de Davi, porque posteriormente, na história bíblica, o Senhor Deus prometeu a Davi que os seus descendentes estariam no trono para sempre. É chamada de aliança davídica. Mas eu e você sabemos que os reis descendentes de Davi perderam o trono. Aproximadamente 5 séculos antes de Jesus nascer, já não há mais nenhum rei da linhagem de Davi reinando. E por isso que Jesus é chamado de raiz de Davi, porque quando a árvore é cortada, o que é que resta, meus irmãos? A raiz. E ainda que o tronco caia na terra, ainda há esperança, porque a raiz permanece viva e ela pode renascer. Jesus então nasce na linhagem de Davi e ele renasce essa linhagem. Ele é a raiz que estava morta, mas agora vem como o ungido de Deus, o Messias, que nasceu na casa de Judá, na casa de Davi, cumprindo todas as profecias do Antigo Testamento. E esse ancião já nos diz, no versículo 5, que ele venceu com o propósito de abrir o livro, desatar os seus selos, entendemos aqui, cumprir todos os decretos de Deus. Então nós passamos a segunda parte desse texto, depois de vermos a visão do livro,
a mensagem de que ninguém era digno e a solução para o problema quando o ancião disse que Jesus é digno. E aí nós mudamos para os versículos seguintes, e o que nós veremos agora, o que João viu agora, é a visão do Cordeiro de Deus. E essa visão do leão e do cordeiro é uma visão bem apocalíptica. Nós veremos que é uma visão, principalmente a do cordeiro, que se repete no livro de Apocalipse e que infelizmente causa muita confusão, sobretudo se nós quisermos interpretar esse livro de maneira muito literal. Um livro que é cheio de símbolo, de simbolismo, de figuras, não pode ser interpretado de forma muito literal. Nós precisamos, lógico, fazer uma interpretação literal primeiro e depois aplicar o conhecimento bíblico que temos para identificar as suas figuras. Então a figura do leão é Cristo e a figura do cordeiro também é Cristo. Amém, meus irmãos? E João diz que esse cordeiro parecia ter estado morto. Ele vê um cordeiro e diz, um cordeiro, na mesma frase ele diz, que parecia ter estado morto. Irmãos, a verdade é que nós só vemos, ou só temos a experiência de conhecer aquilo que está morto ou aquilo que está vivo. Você já deve ter visto um animal vivo, com certeza, um cordeiro vivo, e é possível que alguns aqui também já tenham visto um cordeiro morto. Mas um cordeiro vivo que parecia ter estado morto, complica um pouquinho, mas é isso que João está nos mostrando. E na verdade, a ideia de que Jesus esteve morto, ou melhor, a morte de Cristo, é uma imagem que não pode sair das nossas cabeças, não pode sair da nossa mente. Por isso nós celebramos a ceia regularmente, porque a ideia de que Jesus morreu é uma ideia que não pode ser apagada da nossa mente. Então nós olhamos para o Cristo vivo, mas nós lembramos que Ele esteve morto, e nós ainda veremos que essa ideia de que Ele esteve morto se repete 3 vezes nesse capítulo. Quando os louvores serão entoados, mais uma vez, a morte de Cristo é anunciada. Uma das figuras centrais do Evangelho, da mensagem que salva, é a figura da morte. Morte vicária, morte substitutiva, morte de Jesus em lugar dos pecadores, em lugar dos escolhidos, de todos aqueles que creem no Senhor. Então João vê esse cordeiro vivo, mas que parecia ter estado morto. Em outras palavras, ele vê o cordeiro ressurreto. Entenda uma coisa, parece-nos que o cordeiro ocupa o mesmo lugar de Deus. Lembram que o trono de Deus não está num cantinho na parede, mas está cercado, como se do trono emanasse todas as coisas de maneira circuncêntrica, né? O trono está no centro e os círculos de glória vão emanando do centro, e a adoração vai emanando do centro. E onde Jesus aparece, onde o cordeiro aparece? Justamente no centro. O trono de Deus, a glória, o mar de vidro, claro como um cristal, os 24 tronos dos anciãos que reinam com as suas coroas, que também foram achados dignos de receber suas coroas, os seres viventes ali presentes. E onde Jesus aparece, também não é no cantinho naquela sala, no centro. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui bem clara: qual é o lugar que Jesus ocupa na sua vida? Ele é o centro dos seus propósitos de viver? Ele é o centro do seu domingo? Glória a Deus, mas ele também precisa ser o centro da sua segunda-feira, da sua terça-feira, da sua quarta-feira, de toda a sua vida. Por exemplo, Jesus é o centro da sua agenda. Você que trabalha demais, você que estuda demais, você que tem muitas ocupações,
qual é o lugar que Jesus ocupa na sua agenda? Qual o lugar que Jesus ocupa? Se Ele não estiver no centro, você ainda não compreendeu que Ele é digno. Se Jesus não for o centro da sua história, da sua vida, dos seus pensamentos, das suas tarefas diárias. Eu me lembro que Spurgeon dizia que ele não passava, desde quando se converteu, 15 minutos sequer, sem pensar em Jesus Cristo, sem falar com Jesus Cristo. Jesus então ocupa o lugar central, é o cordeiro que parecia ter estado morto, e aí agora, irmãos, diz João que ele aparece com 7 chifres, um cordeiro vivo, que parecia ter estado morto, e não bastasse isso, será que Jesus tinha marcas de sangue? Será que eram as marcas dos pregos, da lança? Bom, eu não sei, o texto não me diz isso, então eu não vou ficar aqui inventando. A verdade é que quando João olhou, disse: esse cordeiro já esteve morto, mas está vivo. E não bastasse isso, ele vê um cordeiro com 7 chifres. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. A palavra chifre, né, ela vem lá do Antigo Testamento, e chifre no hebraico, a mesma palavra que descreve o chifre de um animal, descreve também aqueles que detêm poder, força e autoridade. Então o que são 7 chifres na cabeça desse cordeiro? Todo poder pertence a Jesus, toda força pertence a Jesus. Jesus tem a plenitude do poder, a plenitude da força, a plenitude da autoridade. Amém, meus irmãos? Nós não temos um Jesus fraco, nós temos um cordeiro e um leão na mesma pessoa, no mesmo texto, no mesmo capítulo 5 de Apocalipse. Então os chifres falam do seu poder, da sua plena força, da sua onipotência. E os 7 olhos, o que são os 7 olhos? O texto diz aqui que os 7 olhos são o que, meus irmãos? São os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. 7 Espíritos não é porque Deus tem 7 Espíritos. Deus tem quantos Espíritos, irmão? Um Espírito. Esse Espírito emana do Pai e também emana do Filho, porque Ele também é o Pai, Ele também é o Filho. Não é uma energia, o Espírito Santo não é uma energia que arrepia a coluna da gente, não é isso, meus irmãos, que dá um choquinho para arrepiar os cabelos, não. O Espírito Santo é uma das 3 pessoas da divindade, da divina trindade. Ele é Deus, e onde Ele está? Desde Atos capítulo 2, nós sabemos que Ele está espalhado sobre toda a terra, atuando com poder na igreja. Onde Jesus está nessa noite? Na igreja, no meio dos 7 castiçais, está entre nós. Onde está o Espírito de Deus? Espalhado por todo o mundo, atuando com poder na igreja. Então, lendo o texto, nós descobrimos que os 7 olhos, os 7 Espíritos, é na verdade o Espírito Santo que está entre nós, contemplando a igreja do Senhor. Então, o Cordeiro se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que está assentado no trono. Ao receber o livro, vai desencadear uma grande adoração nos céus. Quando Jesus recebe o livro, lembre-se, ninguém foi achado digno. Então Jesus aparece, e nas palavras do pastor Hernandes Dias Lopes, e a cena aqui parece um culto, onde você tem solistas, você tem solo, você tem coros, você tem multidões, você tem a congregação louvando, sabe aquele culto onde vem o grupo e um faz um solo, vem um coral e apresenta um cântico, e depois aquele cântico toma a igreja toda, e você tem aquele culto onde o louvor toma conta dos 4 cantos, e o louvor a Deus então eclode, e nós sentimos aquele calor da presença de Deus entre nós.
Então, segundo Hernando Dias Lopes, esta é a cena de um culto eclodindo em adoração, em louvor, em uma coisa magnífica, magnífica. Esse é o maior evento de toda a terra. Concordando com alguns comentaristas, parece-me que esta é a cena da coroação de Jesus como rei. Porque nós sabemos que quando Jesus vem ao mundo e nasce da Virgem Maria, ele se esvaziou da sua glória. Mas em Mateus 28, quando está para ascender aos céus, ele diz aos discípulos: todo o poder me foi dado. Onde, meus irmãos? Nos céus e na terra. Então, é bem possível que o capítulo 5 de Apocalipse seja a cena da coroação de Jesus como Rei dos Reis. E escute uma coisa: ele não irá reinar, ele já está reinando. Por isso nós podemos orar e dizer: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade nos céus e na terra. Paulo, quando escreveu sua primeira carta aqui aos Coríntios, capítulo 15, ele diz que convém que o Senhor reina até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser vencido, e quando o Senhor vencer a morte, quando nós vencermos a morte em Jesus, o reino será devolvido ao Pai, e novos céus e nova terra nós teremos, e reinaremos juntamente com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Senhor recebe o livro porque Ele tem toda a autoridade. Os seres viventes, os 24 anciãos, quando o Senhor recebe o livro, prostram-se diante do Cordeiro. E aí é interessante destacar isso aqui no versículo 8, cada um deles tinha uma harpa para louvor e taças de ouro cheias de incenso. Que incensos são esses? Leia o livro, né? Leia a Bíblia. A Bíblia diz que essas taças de ouro cheias de incenso, os incensos são as orações dos santos. E nós veremos ainda no livro de Apocalipse que essas orações são derramadas. O Salmo 141, versículo 2, o salmista diz: suba à tua presença as minhas orações como oferta derramada, como incenso derramado. Então, quando nós oramos, para onde que nossas orações estão indo, irmãos? Para a presença de Deus, para a mão dos querubins, para a igreja glorificada, e elas chegam como oferta diante de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa: você orou hoje? Você mandou incenso para o céu hoje? Sem oração nós não estamos em Cristo. Sem oração nós não nascemos de novo, porque a nossa oração nos conecta ao céu. Terminando aqui, nós vemos a eclosão de louvor, versículo 9 a 14, o louvor e a adoração no céu e na terra. Versículo 9 e 10, primeiro os 24 anciãos e os 4 seres viventes cantam um novo cântico. E deixa eu te explicar uma coisa, daí entendermos que esta possivelmente é a cena da coroação de Jesus como rei, porque novos cânticos são feitos para momentos específicos. Não era, sabe, uma inspiração nova, era algo composto para aquele momento. Então a coroação de um rei tinha lá uma música nova para aquela coroação. Então esse novo cântico é o momento de uma cerimônia, de uma solenidade específica. E esse novo cântico, versículo 9 diz: tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. O Senhor morreu para comprar gente para Deus. Amém, meus irmãos? E por isso nós estamos indo para o céu, não para ter o bolso cheio de dinheiro na terra, mas porque nós fomos comprados pelo alto preço que Ele pagou naquela cruz.
Por que eu vou para o céu e tenho certeza disso? Não é porque eu oro, porque eu canto, não. Eu vou para o céu porque Jesus me comprou. Por que eu posso ter certeza da salvação? Não é porque eu estou pecando menos do que outros ainda do mundo. Não é por causa dessas coisas, meus irmãos. Por que nós temos a certeza da salvação? Porque foi Jesus quem nos comprou. O que Ele comprou, pagou. E o que Ele comprou, pagou, pertence a Ele. E o que pertence a Ele, ninguém pode tirar dele. Amém, queridos? Então esse é o novo cântico. E aqui, essas 4 expressões, gente de toda tribo, língua, povo e nação. O número 4 fala de criação, no livro de Apocalipse. Então diz que o Senhor redimiu a criação, tanto a humanidade como a natureza, que ainda geme, mas o Senhor morreu para redimir todas as coisas. Por isso que o Apocalipse termina com novos céus e nova terra. E ainda diz esse novo cântico: tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Meus irmãos, Jesus nos comprou, não foi, simplesmente para povoar o céu. Vou povoar o céu. Não. Jesus nos comprou para fazer de nós reino e sacerdote. Nós reinamos desde já com Jesus, e nós somos uma nação de sacerdotes. O que o sacerdote faz? Prioritariamente, ele intercede, ele oferece sacrifícios, ele intercede a Deus pelo povo e oferece sacrifício. O que é que a igreja faz? Oferece o seu sacrifício vivo e intercede a Deus. E também fomos chamados para reinar. Você que pensa que é pobrezinho, que olha lá para aquele ricaço da esquina, que tem uma mansão aqui na terra, cujos muros são intransponíveis, cercado com arames, choque, e você olha, que casa linda. Nenhum dinheiro pode comprar casas no céu, mas Jesus preparou para nós moradas eternas, meus irmãos, gloriosas, nas ruas de ouro, na cidade que tem os muros de cristais, e é para lá que nós iremos, para reinar com o Senhor. O segundo grupo que canta é uma grande multidão, versículo 11 e 12, de milhares e milhões de milhões, incontáveis, e essa multidão está rodeando o trono, bem como os seres viventes, os anciãos, e todos estão cantando em alta voz. O que eles estão dizendo, meus irmãos? Digno é o Cordeiro, mais uma vez, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória. E aqui nós aprendemos como deve ser o louvor da igreja. Não é para cantar as nossas dores e lamentos, ou para afagar o nosso ego, ou consolar as nossas tristezas. O louvor nosso deve ser para a exaltação de Cristo e da sua obra praticada em nosso favor. É simples assim. Digno é o Senhor, é o Cordeiro, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Onde que nós temos colocado a nossa riqueza? O nosso dinheiro, a nossa sabedoria. Tantas mentes jovens, inteligentes, que compõem a igreja visível, mas que estão perdendo tempo estudando as ciências humanas, estudando a história, estudando as ciências aqui da terra, e não investem tempo em estudar a grandeza, a supremacia desse Cordeiro que foi morto e que é digno de receber sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois disso, a cena vai se encerrando por hora. João então vê todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar,
e tudo o que neles há. E essas criaturas diziam: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Aquele que está assentado, o Deus Criador que está assentado no trono, e ao Cordeiro, o Deus Redentor, ao Deus Pai, Deus Filho, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Qual foi a última vez que você caminhou pelas matas e florestas? Quando você for a um lugar desses, silencioso, observe uma coisa: de dia ou de noite, de dia e de noite, a criação está louvando o Criador. Os grilos cantam, os sapos cantam, os pássaros cantam. Irmãos, é esplendoroso ver esses bichinhos, esses animais, as aves, fazendo os cânticos, mas é bonito mesmo. Agora, o que eles estão fazendo? O que o galo está fazendo lá às 4 horas da manhã? Está louvando o Criador. O que o passarinho está fazendo? Está louvando o Criador. Amém, meus irmãos? E o que eu e você estamos fazendo? Depois dessa cena gloriosa, os 4 seres viventes disseram: amém, é isso mesmo. Eles concordaram. E o capítulo 5 termina dizendo que os anciãos, os 24 anciãos, prostraram-se e o adoraram. Meus irmãos, Deus está governando no seu trono. O Cordeiro vai abrir o livro, capítulo 6 vem aí. Ele vai começar a desatar os selos. Cada selo que ele desata, as mensagens vão vindo, os cavaleiros vão vindo. Em breve, irmãos, em breve, será revelado a nós as coisas que em breve hão de acontecer. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça com muita atenção o que o Espírito diz à igreja. O Senhor já nos revelou, agora ouça o que o Espírito diz à igreja. Algumas aplicações finais. De fato, ver o céu muda a maneira como nós enxergamos a terra. Quem está no governo é o Deus Todo-Poderoso, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Fique tranquilo, é Ele quem governa todas as coisas. Uma segunda aplicação: não chores, não chores. Há consolo em Jesus Cristo para todos nós. O Cordeiro venceu e comprou um povo santo que vai reinar com o Senhor eternamente. Irmãos, a igreja, os 24 anciãos, prostravam-se e adoravam. Nem sempre nós conseguimos dobrar os joelhos na igreja, mas deixa eu te dar um conselho: dobre os seus joelhos em casa, diariamente, e nós devemos nos ajoelhar, mas principalmente, a nossa adoração a Deus tem que ser uma adoração que se prostra. Então a igreja se prostra e adora. Terminando aqui, como deve ser o nosso louvor? Capítulo 4 e 5 de Apocalipse diz que ele deve ser teocêntrico, pois Deus está no seu trono, no centro de todas as coisas. Também deve ser cristocêntrico, porque junto com o Pai está o Filho no centro de todas as coisas. Nosso louvor e adoração precisa apontar e exaltar os atributos de Deus, sua obra em nosso favor. Irmãos, contempla Deus, cantemos o Evangelho. Igreja do Senhor, Ele é digno de receber a honra, a glória, o louvor, o poder pelos séculos dos séculos.
Louve o Senhor, dia e noite, o tempo todo, sem parar.